Antes de tudo, já faz aquele combinado básico comigo, porque isso aqui é conversa de sofá. Conversa de quem terminou o capítulo e não conseguiu simplesmente levantar e fazer outra coisa. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você está assistindo Eita Mundo Melhor todo dia religiosamente. Ou se você é daquele tipo que só aparece quando explode alguma confusão grande. Porque olha, essa semana foi pesada, não teve um minuto de sossego. Nem no Natal, nem no Ano Novo, nem emocionalmente falando. E já vou avisando desde agora, hoje eu vou falar bastante. Vou comentar, vou opinar, vou falar como telespectador mesmo, daquele jeito bem sincero. Você pode concordar comigo, pode discordar totalmente, mas me conta a sua visão também, porque novela boa é assim. A gente assiste, termina o capítulo e precisa conversar para digerir tudo o que aconteceu. Agora vamos lá, porque tem muita coisa para destrinchar. A semana começa com um clima que num primeiro momento até parece positivo. A apresentação da Doris, que a gente sabe muito bem que é a Dita, é um sucesso. A plateia reage bem, o nome começa a circular, o talento dela finalmente aparece com força. E eu confesso que nessa hora eu fico feliz por ela, porque a Dita sempre foi aquela personagem que batalha quieta, que corre atrás, que não passa por cima de ninguém para crescer. Mas aí já vem aquele incômodo. Porque logo depois da apresentação, quando tudo deveria ser só comemoração, a Dita se irrita com o Lorival por ele não revelar a verdadeira identidade dela no fim do show. E aqui, pra mim, já acende uma luz amarela. Porque me diz uma coisa, se tá tudo certo, se é sucesso, se é reconhecimento, por que esconder? Por que adiar isso? Na minha opinião, quando alguém começa a controlar demais a narrativa, é porque tá pensando mais no próprio benefício do que no da pessoa que tá ali brilhando. Você achou essa atitude do Lorival estratégia de mercado ou achou desonestidade disfarçada de cuidado? Enquanto isso, a novela vai costurando outro núcleo que é fundamental para entender o clima dessa semana. O Samir pede para o Candinho permitir que a Zuma e a Zenaide participem da ceia de Natal. E o Candinho, como sempre, aceita sem questionar. Ele não mede consequências, ele mede coração. Ele acolhe primeiro e pensa depois. E aí eu te faço aquela pergunta que sempre volta quando o assunto é Candinho. Ele é bom demais para o próprio bem? Porque ele abre a porta para todo mundo, mas nem todo mundo que entra merece ficar. A ceia vai se formando, o clima natalino aparece, aquela tentativa de leveza, mas a novela não dá nem 5 minutos de paz. A Anabela percebe que perdeu a audição. E essa cena, para mim, é uma das mais pesadas da semana inteira. Não tem gritaria, não tem exagero, não tem trilha dramática demais. É o desespero silencioso de uma criança percebendo que algo mudou para sempre. Estela, Celso e Túlio se unem para cuidar dela. E aqui entra uma tensão que a novela trabalha muito bem, porque quando esses três estão juntos, nunca é só cuidado. Sempre tem sentimento atravessado, sempre tem algo mal resolvido ali. Sempre tem olhar que dura tempo demais e silêncio que fala mais do que qualquer diálogo. Você também sente isso? Porque eu sinto que a Anabela acaba, sem querer, virando o ponto de encontro de um triângulo que nunca se resolve de verdade. E como se o emocional já não estivesse pesado o suficiente, vem o golpe material. A Sandra furta as joias de Anastácia. E não é um furto qualquer. São joias que representam herança, segurança, futuro, estabilidade. E o detalhe que mais me chamou a atenção foi o que acontece logo depois. A Sandra passa mal. E eu, como telespectador, não compro isso só como um mal-estar físico. Para mim ali tem culpa, tem medo, tem tensão acumulada. Quando alguém faz algo muito errado e o corpo responde, geralmente é porque sabe que passou de todos os limites. Você acha que a Sandra se arrependeu nem que seja por um segundo? Ou acha que ela só ficou com medo de ser descoberta? Enquanto isso, o Natal chega. A Dita se atrasa, gera aquela tensão básica de novela, mas aparece. O Candinho comemora como se fosse o melhor presente da vida. Todo mundo canta, se emociona, celebra, e a gente quase cai na armadilha de achar que agora vai ter um pouco de paz. Mas a novela corta isso rápido, como quem diz, não se acostuma não. A Anabela implora para sair do hospital. O Túlio começa a sondar o Celso, querendo entender se a Estela ainda pode mudar de ideia sobre o casamento.
E aqui eu vou dar minha opinião bem direta. Eu acho que o Túlio passa um pouco do ponto. Porque preocupação é uma coisa, ficar rondando a decisão alheia é outra. Você acha, ele está sendo cuidadoso ou está sendo invasivo? E aí vem a bomba que acaba com qualquer clima festivo. O Celso anuncia que as joias de Anastácia foram roubadas. E nesse momento a gente entende que não é só um roubo, é o início de um efeito dominó. Porque sem essas joias, muita coisa começa a cair. O Candinho decide que vai voltar para São Paulo depois do Natal. E o Celso confessa que não sabe mais se a Estela quer se casar com ele. Essa cena, para mim, é uma das mais humanas da semana. Ele não acusa, não grita, não faz escândalo. Ele admite dúvida. E quando alguém admite isso, geralmente é porque já sentiu o afastamento faz tempo. O Candinho decide que vai voltar para São Paulo depois do Natal. E o Celso confessa que não sabe mais se a Estela quer se casar com ele. Essa cena, pra mim, é uma das mais humanas da semana. Ele não acusa, não grita, não faz escândalo. Ele admite dúvida. E quando alguém admite isso, geralmente é porque já sentiu o afastamento faz tempo. E enquanto esse drama corre, a novela joga outra carga pesada. Miriam chega desacordada ao hospital. A Estela revela pro Túlio que aquela mulher é sua mãe. E não para por aí. Ela afirma que jamais vai perdoá-la. Aqui eu paro tudo, porque isso não é raiva simples, isso é ferida antiga, é abandono mal resolvido. E eu fico pensando, será que a Estela realmente não quer perdoar ou será que ela simplesmente não consegue ainda? Logo depois, o Lorival aparece mais uma vez em destaque, dando entrevista na rádio do Lúcio, anunciando gravação de disco. E a Dita se posiciona. Ela só grava se for com o próprio nome, nada de Doris River. Esse é o momento de força dela. Um raro momento em que ela tenta segurar a própria identidade. Mas a Sandra volta para a cena exigindo que Doris River cante na festa de Ano Novo, aluga o dancing e ainda começa a cogitar ajudar o Candinho a reconquistar a Estela. E quando a Sandra decide ajudar, eu já fico com os dois pés atrás, porque a ajuda dela nunca vem sem preço. E aí vem uma cena extremamente simbólica. O Túlio presenteia a Estela com alianças. Alianças, isso é enorme, isso é compromisso jogado no colo de alguém que já está emocionalmente esgotada. Na minha opinião, o gesto é bonito, mas pesado, porque não resolve a confusão dela, só aumenta. O que você achou? Romântico ou pressão emocional? E a situação só piora. O estado da Miriam se agrava, a Estela passa mal, o Lauro começa a desconfiar do comportamento dela. O Túlio tenta despistar, tenta proteger, tenta controlar os danos. Até que acontece o inevitável. A Miriam desperta e reconhece a Estela. E vem uma das cenas mais difíceis da semana. A Estela nega ser filha da própria mãe. Gente, isso não é frieza. Isso é alguém que não tá pronta, que não conseguiu elaborar o passado, que tá fugindo para sobreviver emocionalmente. Você conseguiu julgar essa cena? Porque eu confesso que não consegui. E quando parece que não dá para piorar, vem o flagra. O Celso vê a Estela com o Túlio. O confronto acontece. Não tem mais como fugir. A Estela confessa que está apaixonada. E a reação do Celso surpreende. Ele diz que vai esperar, que respeita, que não vai pressionar. E aqui eu te pergunto com toda a sinceridade. Isso é amor maduro ou é alguém se colocando em segundo plano demais? E enquanto esse triângulo pega fogo, o Candinho leva o golpe final. Ele assume que sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. Tudo que ele construiu está ameaçado. E aí, a Dita toma a decisão mais dolorosa da semana. Ela aceita voltar a ser Doris River para ajudar o Candinho. E aqui eu vou falar como quem assiste novela há anos. Toda vez que uma personagem abre mão de si mesma por amor, a conta chega depois. Pode até salvar agora, mas o preço vem. A semana termina assim. Joias roubadas, fábrica ameaçada, uma mulher negando a própria mãe, outra escondendo a própria identidade, um amor esperando, outro avançando e um futuro completamente incerto. Agora eu quero muito saber. Você acha que a Estela vai conseguir resolver esse conflito sem machucar ainda mais todo mundo? O Túlio tá sendo apoio ou tá complicando tudo? E a Dita, você acha que esse sacrifício vai valer a pena ou vai cobrar um preço alto lá na frente? Comenta aqui porque eu leio tudo mesmo.
Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque se essa semana já foi pesada assim, a próxima promete virar tudo de cabeça para baixo. A gente se vê no próximo resumão.